Hoje é domingo, 9 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Mês de junho é o mês para se focar no Campeonato Brasileiro. Aliás, não apenas o mês de julho, os meses de junho e julho. O Botafogo terá vários jogos, mas temos que pensar primeiramente nesse mês de junho. Teremos um desfalque importante, que é Jefferson Savarino, que não deve participar inicialmente de mais nenhuma partida nesse mês por causa da Copa América. E também outro detalhe. O Renato Gaúcho ontem elogiou muito o Botafogo na entrevista coletiva que aconteceu do Grêmio após a classificação da equipe. Aliás, estava classificada a equipe gaúcha, acabou empatando com o Estudiantes e até mesmo eles saíram do lado do Botafogo na Copa Libertadores América, né? Você terá um outro confronto brasileiro nas oitavas de final, Grêmio e Fluminense, mas do outro lado do chaveamento. Então, tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Amigos, vejam o que o Botafogo fez ontem em relação aqui, estou falando com vocês, a respeito de garrafinhas. Essas garrafinhas que o Botafogo deu para o seu elenco, Gol Case. Garrafinha que eu uso para baixo e para cima, estou sempre carregando, é a promoção, é a campanha que eu estou sempre fazendo aqui no canal do TF. E vocês estão vendo, essa mesma garrafinha vocês poderão comprar e vão poder colocar os seus nomezinhos, como o Botafogo colocou nas garrafinhas dos seus jogadores. Se você ainda não entrou na Gol Case, tá dando mole, vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na nossa descrição. Você vai poder fazer ali a compra. Se utilizar o meu cupom Canal do TF, eu te dou 5% de desconto. Então você entra lá, vou deixar o link tanto no primeiro comentário e também na nossa descrição. Gol Case é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo, já que é um produto licenciado pelo nosso glorioso. Ontem o técnico da equipe do Grêmio, após o empate da sua equipe pela Copa Libertadores, elogiou bastante o Botafogo devido ao acordo feito com a equipe gaúcha, né, de você colocar os dois jogos em campos neutros. Entra dentro daquilo que eu falei com vocês ontem no Giro de Notícias, que a atitude do Botafogo, ela pode ser mal encarada por alguns torcedores, mas se você pensa estrategicamente, é isso que o Botafogo ganhou. Você tem um aliado, né? O Renato criticou todas as outras equipes do futebol brasileiro e elogia o Botafogo por ter se solidarizado com a equipe gremista. O Renato falou algo que eu até concordei, ninguém está dando pontos para a equipe do Grêmio, está tentando fazer alguma coisa que pode ser benéfica. E o que eu falei ontem dentro do mesmo giro de notícias, o Botafogo terá mais torcedores do que o Grêmio na partida, que vai acontecer no próximo sábado, lá em Cariacica, e também no segundo turno lá em Brasília. Consequentemente, a gente acabou se dando bem, se é que a gente pode falar isso. Claro, dentro de campo que todas as coisas são resolvidas, né? Tanto é que no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo vence na Arena do Grêmio e o Grêmio vence o jogo que acontece no Rio em São Januário. Bom, você define tudo dentro das quatro linhas, mas dentro de uma ideia que o Botafogo pode ter tido de você ter um apoio, e o Botafogo precisa de aliados por tudo que está acontecendo. Vejam aí as falas do Renato Gaúcho e comentem aqui o que vocês acharam. Quando eu falo que nem todos os clubes fecharam, digamos assim, parceiros meus, né, 2, 3, e a gente sabe dos problemas que a gente está passando do Rio Grande do Sul. É lógico que cada presidente tem toda a liberdade de tomar a decisão que bem entende. Mas nessas horas a gente viu quem era quem. O Botafogo, por exemplo, o time do Rio, fechou com o Grêmio. O Botafogo fechou, viu os problemas que nós estávamos passando lá. Estou dando um como exemplo. Mas no mais, fica sempre a cargo do nosso presidente, mas eu tenho trocado bastante ideias com ele, com a nossa diretoria. E ninguém está pedindo para os clubes ficarem com peninha e darem pontos para a gente. Não, a gente não quer isso. Mas eu acho que, juntando a força de todos os clubes, a decisão poderia ser um pouquinho diferente para o nosso estado. Mas não foi dessa forma. O Botafogo tem que elogiar, o presidente contou para mim que fechou com o Grêmio e praticamente ficou por aí. Essa que é a realidade. Então a gente vai continuar trabalhando, buscando os resultados, nós somos profissionais, mas essa dor de barriga não dá uma vez só não. O Jefferson Savarino, todo mundo sabe, foi convocado para a seleção do seu país, para a seleção venezuelana, para disputar a Copa América. Devido a esse ponto, o jogador ele não vai atuar já na próxima terça-feira contra a equipe do Fluminense, no estádio Newton Santos. Ele também está fora da partida contra o Grêmio, no dia 16 em Cariacica, no dia 19 contra o Atlético Paranaense no estádio Newton Santos, no dia 22 contra o Criciúma lá no Heriberto Rilse em Criciúma, no dia 26
contra o Bragantino no estádio Newton Santos e contra o Vasco no dia 29 no estádio do Maracanã. Essas partidas são certas do Jefferson Savarino não estar presente. Porém, existe a possibilidade do jogador do Botafogo voltar a vestir a nossa camisa se a seleção do seu país não passar para a segunda fase da Copa América. Caso ele continue jogando pela Copa América, pela seleção venezuelana, o Savarino não jogará contra o Cuiabá lá em Cuiabá, contra o Galo no Newton Santos e contra o Vitória, jogo que vai acontecer no Barradão. Essas partidas já no mês de julho. Entra muito naquele detalhe. Vou torcer contra a Venezuela porque o Savarino, jogador que é decisivo para o Botafogo nessa temporada, tem que estar presente nesses jogos. Mas inicialmente ele não vai atuar mais no mês de junho. E é um mês importante para o Botafogo. Como eu falei anteriormente aqui nos nossos jogos, colocando aqui na tela para vocês, teremos mais 6 partidas. Já tivemos uma contra o Corinthians e vencemos essa peleja lá em São Paulo. Nós teremos ainda jogos que acontecerão no Rio de Janeiro. 3 jogos com o mandante, contra Fluminense, Atlético Paranaense, Bragantino, e o jogo contra visitante contra o Vasco da Gama, que deve acontecer em São Januário ou no Maracanã, não sei o que o Cruz Maltino vai arrumar em relação a essa partida. Um jogo contra o Grêmio em campo que você pode colocar neutro, né, que é lá em Cariacica, e contra o Criciúma fora de casa. Então, se você pega esses 6 jogos, o Botafogo ele vai atuar realmente fora de casa, apenas uma vez. Claro, contra o Vasco da Gama, você terá 90-10, você não tem uma viagem, você tem o jogo acontecendo dentro do Rio de Janeiro, então isso é um deslocamento baixo. E se você pegar todas essas outras partidas, mesmo jogando fora do Rio de Janeiro, só o jogo contra o Criciúma que você terá um deslocamento um pouco maior, né? Porque é uma cidade que você tem que ter um deslocamento de 1 hora e pouca de avião para chegar na cidade de Criciúma. Fora isso, o Botafogo terá um mês com jogos importantes, né? Você tem 2 clássicos, 2 jogos contra equipes que estão na parte de cima da tabela, como o Bragantino e Atlético Paranaense. Tem um jogo contra o Grêmio, que é um time bem interessante do Renato Gaúcho, e tem o Criciúma, que é uma equipe que vai brigar ali do meio para baixo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é sempre complicado jogar contra esse time no Heriberto Rilse. E com isso, vendo todos esses detalhes, o Botafogo tem 6 jogos ainda a serem realizados nesse mês de junho, que dá pra gente pensar, e até mesmo mais 6 vitórias. É algo ousado para pensar isso? Não. Mas o Botafogo pode ter desses 18 pontos em disputa uma quantidade suficiente para permanecer no bolo de cima do Campeonato Brasileiro, que é isso que a gente quer e é isso que a gente precisa, ficar sempre no topo da tabela, ali entre os primeiros colocados, porque só quem está na parte de cima da tabela pode sonhar com o título brasileiro. E a gente quer sonhar novamente com o título brasileiro. Não adianta a gente, desses 18 pontos em disputa, a gente fazer ali 6, 5, 7... aí é uma campanha ruim. Para você pensar em título, você tem que fazer desses 18, no mínimo 12, para você sempre ficar ali no topo da tabela, com aproveitamento entre 60% e 70%, é o que a gente tem que sonhar pensando nesse título brasileiro. Mas falem aqui, vocês acham que o Botafogo fará quantos pontos desses 18 em disputa ainda no mês de junho? Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto ainda hoje com o nosso vídeo ali que vai ser no começo da noite, o Noite Alvinegra. Hoje não teremos almoço com TF, só se acontecer algum fato importantíssimo sobre o nosso glorioso. Serão 2 vídeos, como foram ontem. Aí, segunda nós teremos 3. Terça é dia de jogo, nós teremos o giro com pré-jogo e a live pós-jogo. Quarta com 3 vídeos, quinta com 3, sexta com 3. Sábado que será o jogo contra o Grêmio 2. Domingo 3 vídeos que vem. Então vamos juntos aqui no canal do TF. Valeu, gente, tamo junto sempre. Fiquem com Deus e até a próxima.